Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bom dia. Vamos lá? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 18. Vamos lá. Êxodo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, sobre de tudo que Deus tinha feito por meio de Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: Deus do meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e com a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios, e de Faraó, que o livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele superou exatamente exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto de sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés, na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo aquilo que estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que você só se assenta para julgar? E todo este povo espere de pé, desde de manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que o Deus esteja com vocês. Seja representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os a quantos decretos, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões muito difíceis, mas as simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com vocês. Se você assim o fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades de todo o povo e voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que tinha sugerido. Escolheu homens capazes em todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis eram levadas a Moisés, mas as simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro despediram-se e voltaram para sua terra. Olha que interessante a estrutura do povo. Eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje você precisar de um conselho, de um bom conselho, você tem com quem contar? Você tem quem virar e falar assim, meu Deus, eu preciso de um conselho, ou o seu fardo está muito pesado, ou você não tem direção para você fazer na sua vida, ou você está tomando decisões e você tem quem olhe para suas decisões e fale, por que você está fazendo assim? Faz assado. Você tem alguém muito bom do seu lado, melhor que você? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros encontrou-se bom êxito. Mas o problema é, conselho e pitaca a gente tem para dar demais, né? Eu quero saber se você tem ao seu lado boas pessoas, pessoas maduras, pessoas sensatas, pessoas honestas e pessoas sábias. Vocês sabiam que se aproximar de pessoas boas, maduras, sinceras, honestas e estáveis e sábias, só quem pode fazer isso por nós é Deus? Só. O mundo, aqui no mundo, presta atenção, jaz o maligno. É a probabilidade extrema da gente encontrar com pessoas. Agora eu amei, senhora. Bom dia, senhora. Dona Aline, eu tenho uma discipuladora maravilhosa. Eu. Ai, linda. Vamos lá. Então, você tem alguém que você pense assim, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. E agora? Você tem um discipulador? É muito importante. Eu tenho uma discipuladora também. É muito importante para mim ter ela. O problema é que as pessoas querem andar sozinhas. Esse é o grande problema das pessoas. A Aline, quando ela precisa de uma ajuda... pode falar. E Dalice, as minhas discípulas. As minhas discípulas aqui. Vocês gostam de overdose de poli, né? Vocês gostam. Fala a verdade, né? E Dalice, fala a verdade. Então, quando você está no pipoco do trovão na sua vida, Dalice, Aline, fala comigo. Eu já chamo logo Thaisa, não é? Minha líder. Então, e outras pessoas também. Sem ser, né? A gente ama. Também amo, meninas. Então, quando você precisa de uma ajuda, quando você precisa de um conselho, quando vocês precisam conversar com alguém, pode escrever quem vocês têm aí, ó. A Mari tem a Natasha, né? É Natasha o nome dela, né? Então, ela é muito gente boa, viu? Converse com ela, viu? Ó, converse com ela, ela é super gente boa. Uma boa companhia para você, Mari. Então, meninos, eu quero falar uma coisa aqui com vocês e meninos também, quem tiver aí de homem, né? Que tem homem que assiste meu devocional também. Se você hoje precisar de ter quem conversar, a Jaque escreveu, eu tenho. A Mari também, a Idalice, a Aline. Mas e você? Hoje, se você precisar de um bom conselho, ou se existir uma pessoa observando o seu comportamento, essa pessoa pode falar assim, não, mas por que você está tão pesada? Essa Gisele. Então, meninos, presta atenção. Se vocês precisarem hoje de ter quem contar. E outra coisa, eu quero saber do nível da obediência. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente... eu tenho a Poli para conversar. Igual a Mari, eu tenho a Natasha para conversar. Eu tenho a Jaqueline, eu tenho quem conversar. Eu tenho um amigo de emergência que eu posso ligar. Vocês têm. Mas qual é a sua capacidade de ouvir e aplicar aquilo que a pessoa está sugerindo a vocês? E outra coisa. Quando você está diante de Deus, o próprio Deus coloca diante de você pessoas para te aconselhar. Presta atenção. Qualquer coisa que venha
desse mundo reduz ao maligno. As pessoas falam assim, ai, o mundo vai ficar cada dia um lugar melhor. Para quem? Para quem? Para quem que vai ficar melhor? Alguém tem visto ficar melhor? Se tu tem visto ficar melhor, fala para mim. Sabe por que não vai ficar melhor? Porque aqui é cada vez mais o inimigo vai só aumentando, só aumentando, só aumentando a larga escala dele, só aumentando. E é isso que vai acontecer com o mundo, cada vez só aumentando. Então, até para a gente se aproximar de pessoas, para a gente conversar. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu pegava meu telefone e ligava para uma amiga minha. E ela sempre me deu tão bons conselhos que eu pensava, meu Deus, como uma pessoa consegue reunir dentro dela tantos bons conselhos? Como eu já precisei? Como eu já precisei? Né? Como a gente precisa de pessoas boas perto da gente? A Bíblia diz que a gente precisa se aproximar de pessoas cheias de Deus. Você sabia que a fé é um dom? A fé não é um sentimento, a fé não é algo que vai de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A fé, ela vem de você se conectar com pessoas. A fé, ela vem de você se aproximar de pessoas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Com quem que você está conectado? Só vai. Quem? Quem é que são os seus conselheiros? Eu tenho uma amiga minha que ela é assim. Uma colega, na verdade. Aí você vai conversar, ela tá ali cheia de problema. Essa é outra, sempre tem uma, né, gente? Aí eu só olhei assim, eu só olho para as coisas dela. Quem é sua amiga? Minha amiga é a problemática 1, a problemática 2, todo mundo que cerca ela. Gente, todo mundo que cerca ela. Todas as pessoas que cercam ela têm problemas. Mas assim, muitos problemas. Problemas do tipo, elas não teriam condições de aconselhá-la e ela está ali convivendo com essas pessoas. Vivendo com essas pessoas. Conversando com essas pessoas. Se comunicando com essas pessoas e aprendendo com essas pessoas. E o resultado disso é que ela é uma pessoa extremamente perdida. E eu falei isso para ela esses dias. Ela virou para mim e falou assim, por que minha vida tá um caos? Eu falei, porque você só se aproxima do caos. Você só se aproxima do caos. Isso mesmo, a Consuelo disse assim, que hoje tá muito mais fácil de você se aproximar de boas pessoas, porque também por causa da internet, isso é verdade. Eu faço a mesma coisa que vocês, gente. Sabe? A gente tem que se aproximar de pessoas que vão nos aproximar do nosso futuro. Só que olha só como o inimigo, ele é sujo. Eu vou ver o Instagram de vocês estão seguindo 1.500 pessoas, 3.000 pessoas, 800 pessoas, 500 pessoas. É impossível. É impossível de você não ser uma pessoa extremamente distraída. Olhando, visualizando e observando essa quantidade de pessoas. Olha quantas pessoas vocês observam por dia. Quantas pessoas, eu falo isso todos os dias, o tempo todo, sem parar. É impossível você não ser uma pessoa distraída. Sabe por quê? Porque você está ouvindo todo mundo. Você está ouvindo todo tipo de situação. Você está ouvindo todo... Não adianta. Sabe o que o sogro de Moisés falou para ele? Moisés, façam líderes de 1.000, tá? Então, esses 1.000 vão julgar o povão. Gente, a gente estava falando, olha só, olha que coisa louca. Moisés julgava sozinho 3,3 milhões de pessoas. Então, amanhecia o dia e ele começava. Ele terminava o dia, ele só parava. Ele parava quando terminava o dia, porque terminou o dia. Imagina como era a vida dele. Insuportável. Só que ele não percebia isso, porque ele achava que ele tinha que estar ali ajudando o povo. Só que ajudar o povo não era assim. Então, o que o sogro dele falou? Não é assim. Você precisa pegar, você só tem que julgar algumas causas, e as causas mais complexas e pesadas. Você tem que dedicar o seu tempo para outras coisas. Então, faça chefes de 1.000, faça chefes de 100. Esses 1.000 levam para o 100. Não deu certo? Passa para a peneira dos 50. Não deu certo? Passa para a peneira de 10. Não deu certo? Aí chega em você.
Aí chega em você, Moisés. Você não pode simplesmente querer tudo para você. Sabe o que Jétro está falando aqui? Sobre egoísmo. Será que você quer reter tudo para você? A internet é uma coisa assim também. A gente não pode reter aqui, não tem como reter. Você não pode reter informação, você não pode reter seguidor, você não pode reter nada. A internet é um grande transbordar. Ou você transborda ou você não cresce aqui dentro. Ou você entrega, ou você entrega, ou você entrega. Quantas milhões de pessoas viram para mim e falam: por que você entrega tanto? Por que você dá tanto? Por que você faz tanto de graça? Por que você... Não, gente, porque a internet é um transbordar. É a grande oportunidade que a gente tem nesse século de transbordar. E as pessoas não entendem isso. A gente precisa aprender a transbordar. E não é só aqui, em todas as áreas da nossa vida. Agora eu quero te pedir fazer uma pergunta para vocês. Se te pedirem um conselho, você está apta a falar com as pessoas diante de Deus? É engraçado que a Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo que falamos, pensamos e aconselhamos, sabia? Todos os conselhos que eu dou, eu serei julgada por cada um deles. Todos os conselhos que eu dou. Por isso que eu tomo muito cuidado, muito. Tu sabe, né? Tomo muito cuidado em que todos os meus conselhos estejam diante de Deus. Você sabe qual o grande problema das pessoas? Elas fazem como o povo do Egito. Elas não leem a palavra. Sabe? Eu acho muito interessante quando leem e não entende. Sabe por que quando não leem e quando leem não entende? E eu até entendo quando as pessoas falam pra mim: Poliana, eu não consigo entender a palavra. Você sabe por quê? Por que as pessoas não entendem a palavra? Porque elas estão tão imergidas nesse século, tão imergidas nesses séculos que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. É impossível você conseguir ouvir a voz de Deus no tumulto desse século. É impossível. Sabe por que as pessoas não conseguem ter nem bons conselhos? E às vezes, quando você tem bons conselhos, você não aplica. Escuta. Ano passado, em outubro do ano passado, uma pessoa pediu para fazer um encontro com a Poli. Em outubro. A gente fez. Foi uma turma bem cheia, essa turma que ela fez. E eu lembro bem dela. Porque eu dei bons conselhos para ela. E eu falei: começa hoje. Faz hoje. Porque se você não fizer hoje, vai chegando que vem, você já vai estar alguns meses mais velha e mais cansada. E você vai ter se ferido mais e mais. Ela não me ouviu. Ela pegou a informação que eu disse. E ela fez o que ela quis. Ah, mas eu quero fazer isso, pererei, parará e caixinha de fósforo. O que você acha? Eu falei: eu não acho que é certo. Ela falou assim: mas eu quero. Eu falei: então tá, então faz. E aí em janeiro, fevereiro, sei lá, a gente volta a conversar. Tudo bem. Sabe o que ela fez? Ela não seguiu o meu conselho. Ela fez o que ela quis. Ela fez o que ela quis, gente. Ela fez exatamente o que ela quis. Ela não me ouviu. Quando foi essa semana, ela veio falar comigo: oi, tudo bem? Eu não sei se você lembra de mim. Eu falei: oi, eu lembro. Ela falou assim: então, é que minha vida tá um caos. Minha vida tá toda de cabeça para baixo. Eu falei: o que você fez? O que eu quis. Eu falei: mas eu tinha te falado para fazer outra coisa. Não, mas é porque eu não quis fazer essa outra coisa. Porque o que você me pediu vai exigir de mim um nível de santidade que eu não tenho. Vai exigir de mim um nível de fé, vai exigir, e eu não tenho. Eu virei para ela e falei assim: mas não tem como fazer de outro jeito para você. E aí ela começa a botar um monte de empecilho, igual fez da outra vez. Ah, mas o que eu falei: olha, você precisa de um tempo em Deus. E esse tempo em Deus, ele vai contar do dia que você começar. Ah, mas será que eu dou conta? Eu falei: não tem problema, ele vai esperar você dar conta. E quando você der conta, dali quando você começar a dar conta, aí ele vai contar o seu tempo. Mas essa mulher sofre. Sabe por que ela sofre? Porque do lado dela, na volta dela, em toda a região dela ali, não existe bons conselhos. E sabe por que não existe bons conselhos? Porque todo o comportamento dela é um comportamento secular. E quando ela vê um comportamento de Deus, quando ela vê uma pessoa: ah, não quero isso.
Olha, faz isso. Não, não quero. Por quê? Porque isso aqui me feriu, isso aqui me doloriu, não é possível, não sei o quê. Sabe? Você já leu a Bíblia hoje? Não. Você conversou com Deus hoje? Deus, eu já pedi para ele. Você já pediu o quê? Para ele realizar o desejo do seu coração? Tipo um gênio da lâmpada mágica? As coisas não são assim. Para você se aproximar de um nível de pessoas como Jétro, você precisa estar perto deles e se conectar com eles. Primeiro ponto, limpe a sua visão. Limpe a sua audição. Saia da roda dos escarnecedores. Ah, mas são meus amigos. Não são mais. Não são mais seus amigos. Ah, mas eu amo. Não ama mais. Ah, mas me acompanharam até aqui. Daqui para frente eu não vou acompanhar mais. Porque se as pessoas que você está do seu lado não te levam para perto de Deus, o que você está querendo ficar perto dessas pessoas? Se as pessoas que estão ao seu lado te afastam do caminho da salvação, ou todos os conselhos que eles te dão são todos conselhos, tá tudo bem, é assim mesmo. Eu quero saber se tá bom mesmo é pelos teus resultados. Falar que é cristão, qualquer um fala. Hoje em dia tá na moda, sou cristão. Deixa eu contar, a gente tá vivendo uma guerra horrível. Uma situação horrorosa, uma situação lamentável. Crianças estão morrendo, velhos estão morrendo, mulheres grávidas estão morrendo, elas estão tendo que ir para abrigos, sabe? Homens estão sendo obrigados a ir para a guerra. Homem na guerra morre. A próxima geração da Ucrânia vai ser uma geração de mulheres, matriarcal, porque os homens vão ter morrido na guerra, sabe? Vão ter se tornado homens mortos. A verdade é essa. A verdade é essa. Uma confusão sem fim. E aí? Quando a gente vê uma situação como essa, uma guerra, uma história horrível, olha como estão os conselhos de quem se aproximou daquele povo para poder fazer aquilo. Dentro do seu lado, você pode fazer a guerra ou você pode estabelecer a paz. Quem é que aconselhou o presidente da Rússia? Quem é que decidiu destruir um país? Quem é que decidiu? Quem que conversou com ele? Ele é uma pessoa como nós. E o pior, tanto os russos quanto o pessoal da Ucrânia são todos cristãos ortodoxos. Todos. Basicamente. Todos. Todos. Eles têm fé. Eles conhecem Deus. Eles sabem quem é Jesus. Eles têm Bíblia lá. O que mais me deixou impactada com tudo que eu ouvi sobre aquilo lá é que eles são cristãos. Um cristão pode fazer uma guerra. Vocês sabiam que Hitler, quando ele foi introduzir tudo o que ele fez, ele saiu de uma igreja e ele foi lá e deu o primeiro decreto? Então, a pessoa falar para mim que é cristã, eu quero prova. Eu quero fruto, eu quero resultado, eu quero santidade. Santidade. Sem isso, ela não me mostra que ela é uma cristã. Hitler também era. Putin é também. O presidente da Ucrânia é também. E olha o que eles estão fazendo com o mundo. Olha o que Hitler fez. A quantidade de judeus mortos no Holocausto. Meu Deus, gente. Não dá nem para imaginar como é que um ser humano joga outro numa câmara de gás. Mas jogou. Sabe como é que ele começou a guerra? Dizendo que o judeu, por causa do sangue judeu, espalhava doença. Então as pessoas não queriam ficar perto do judeu porque ele espalhava doença. E isso foi se alastrando não só lá, mas no mundo. Então os outros países não queriam receber judeus.
Afinal, os judeus espalhavam doença, tifo. Pesquisa a historinha lá no início para vocês verem como é horrorosa. A história é macabra. Imagina, tá aqui. Ah, não fica perto da Poliana não, que ela espalha doença. Foi isso que eles fizeram. Aí primeiro eles foram colocados em vilas. Aí de lá para morrer. A população tinha que colocar, eles tinham que implementar na cabeça do povo de que matar o povo era ok. Só que não é ok. Não é ok. Hoje a gente vê e pensa, meu Deus, que absurdo. Mas naquela época não era absurdo. Naquela época era ok. E você sabe por que era ok? Porque isso foi implementado. Foi implementado por quem? Por um cristão. A Rússia jogou não sei quantas bombas na Ucrânia nessa última semana. Meu Deus, que confusão, né? O pessoal lá é cristão também. Então, não é porque uma pessoa é cristã que ela é uma pessoa digna de ficar ao seu lado. Toma cuidado com os cristãos. Tem cristão muito mais secular do que outras pessoas. Observem os frutos e você só vai conseguir observar o fruto se você começar a se conectar com uma única coisa, com a palavra de Deus. Um dia, há mais de 20 anos atrás, muito mais, eu virei e falei assim, ninguém me engana mais. Se alguém conhece isso aqui, esse alguém vai ser eu. Eu li, eu reli, eu reli, eu reli, eu li, reli. Falei, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, o que eu vou fazer? Me ensina, eu não estou entendendo. Eu li 5 vezes para começar a ler, entender a ler a Bíblia. Vocês entenderam? Antes de entender qualquer coisa que estava escrita aqui, eu já tinha lido 5 vezes a Bíblia inteira. Eu não entendo, Senhor. Eu não tenho revelação. Só que as pessoas hoje, no mundo do YouTube, no mundo da internet, elas querem tudo pronto. Só que existem zilhões de pessoas falando muitas coisas e muitas delas erradas contra a palavra, só para ganhar seguidor, só para acalmar o coração do povo. Só que o problema não vai ser isso, vai ser diante de Deus. Tudo bem aqui tá tudo bem. Só que, Poliana, como eu vou ter um bom conselho, como eu vou ter um Jétro na minha vida? Se aproxime de Deus. O máximo que você conseguir, de toda a sua força, de toda a sua intensidade. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais pessoas boas estarão perto de você. Você pode até não ser bom, sabe? Mas pessoas boas, com bons conselhos. Você tem orado por isso? Eu oro sempre. Senhor, aproxima pessoas que me aconselhem da forma correta. Senhor, me aproxime de pessoas boas. Me aproxime de pessoas boas, Senhor. Que as pessoas saibam me aconselhar. Vocês fazem essa oração, ela é muito importante. Senhor, toma a boca das pessoas que estão perto de mim. Senhor, me aproxima de pessoas que o Senhor quer que eu me aproxime. E me afaste de pessoas que o Senhor não quer que eu tenha perto de mim. Esse é o tipo de oração que você tem que fazer para Deus. Senhor, quem são as pessoas? Quem são os meus amigos de agora? Quem o Senhor quer trazer para perto de mim? Eu também, Cris. A gente precisa de boas pessoas ao nosso lado, porque a gente não é autossuficiente. E você só vai ter boas pessoas ao seu lado se o Senhor colocar essas boas pessoas ao seu lado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, coloque boas pessoas ao nosso lado, Senhor. Espírito Santo, que a gente aprenda a ouvir, entender e aplicar os bons conselhos. Porque não adianta de nada a gente ter um bom conselho e fazer o que a gente quer. A maioria das pessoas é assim, Senhor, até tem bons conselhos, mas faz o que quer. Mas nós não queremos ser como os outros. Nós queremos, Senhor, sermos pessoas instruídas pela boca de Deus. E queremos ser pessoas que aplicam aquilo que Deus diz. Em nome de Jesus. Amém. Olha, esse tema de hoje é tão importante. A gente precisa se aproximar e se conectar com pessoas que vão nos deixar mais perto de Deus e tornar a nossa vida leve. As pessoas que estão ao seu lado tornam a sua vida leve?
Tem não, Poliana. Então começa a pedir a Deus para que pessoas que tornem a sua vida leve, o seu jugo suave, se aproximem de você. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Olha só, quantas pessoas leves nós temos aqui perto nesse devocional, né? Pessoas que estão aqui todos os dias aprendendo com a gente, contribuindo. Obrigada, gente. Esse devocional, ele existe porque ele é feito para todos nós, para que a gente aprenda e entenda um pouquinho mais sobre Deus. E isso é muito gostoso, nos conectarmos com o que realmente importa. Limpe a sua visão, limpe a sua audição, se estabeleça em lugares em que Deus gostaria de estar. Poliana, eu vou em tal lugar? A minha pergunta é, Jesus estaria ali? Poliana, eu tenho esse comportamento? A minha pergunta é, Jesus teria o seu comportamento? Esse é o seu padrão, esse é o seu nível. O dia que você aplicar esse padrão, esse nível, aí sim você vai conseguir encontrar a misericórdia de Deus. Um beijo, gente. Fica com Deus. Espero todo mundo amanhã.